Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essas são palavras muito conhecidas do meio cristão. Todos nós um dia fizemos essa oração. Todos nós um dia cantamos uma música inspirada nessa oração. A pergunta é, aonde está escrito? Aonde nós aprendemos esse texto? Quem escreveu? Por que escreveu? E qual o poder dessas palavras para nossas vidas nos dias de hoje? Eu sou o pastor Cassiano. Se você é a primeira vez que está aqui, eu quero te desafiar e te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós iremos estudar o Salmo de número 51, aqui no A Bíblia na Íntegra. O Salmo de número 51 foi escrito pelo rei Davi. Segundo estudiosos, o Salmo de número 51 foi escrito no momento em que Davi se encontrou diante de um pecado. Esse texto, então, é um pedido de perdão de Davi quando ele peca ou quando ele se encontra enamorado por Betseba. Aquela história que muitos de nós conhecemos, que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 11 e 12. Davi, enamorado por uma mulher, ele é o grande rei, conquistador, um homem que foi levantado por Deus, e é indiscutível e inegável aquilo que Deus começou a fazer através de Davi, mas que naquele momento se encontrou diante de um pecado. Mais uma vez nós vemos a Bíblia não escondendo nenhuma história e não criando um personagem triunfalista, pelo contrário, fazendo denúncias sérias e mostrando também um pouco da humanidade desses personagens e do quebrantamento deles e do desejo deles de se encontrarem servindo a Deus. E Davi não é diferente desses homens que têm temor, não é diferente dessas pessoas que, apesar do problema chamado pecado, que reside na humanidade, tem uma natureza na humanidade, que a humanidade herdou do pecado original, que nós vimos na semana passada. Davi, ele está extremamente quebrantado e desejoso da restauração. E esse salmo, na verdade, é um hino ou uma poesia, retrata como estava o coração do rei Davi. Ele tinha acabado de ser repreendido pelo profeta Natã e ele reconhece o seu erro, reconhece a maldade. Por quê? Porque o pecado com Betseba não foi simplesmente um adultério. Se você pegar toda a história, você vai ver que ele articulou, ele planejou não somente o adultério, mas também ele planejou dar um fim ou dar um jeito no marido de Betseba. E diante disso, como Davi se encontrou. A história bíblica como ela foi. E diante disso, como Davi se encontrou quando ele entendeu. Então o salmo é um salmo de penitência. E nós cantamos hoje, em muitas das nossas igrejas, nós cantamos esse salmo, nós oramos esse salmo, mas às vezes nós não temos ideia da onde ele saiu e o motivo que ele saiu. Então ele saiu de Davi, no momento em que Davi estava extremamente quebrantado pelo pecado dele, pelo adultério dele e pela maquinação maldosa que levou ceifou a vida de Urias e assim colocou ele numa condição de pecado diante de Deus, e Deus estava ali corrigindo ele. O salmo em si, ele tem alguns momentos assim muito interessantes que a gente precisa entender. Então, o programa aqui, a Bíblia na Íntegra, nós temos a intenção de olhar para aquilo que o salmo, ou para aquilo que o texto que nós estamos estudando tem a dizer para a gente e ajudar a gente assim a fortalecer nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós encontramos os primeiros versículos, Davi, do 1 ao 3, nós encontramos então Davi
quebrantado diante de Deus, suplicando pelo perdão de Deus, implorando pelo perdão de Deus, clamando pelo perdão de Deus. Ele não queria nada além do que o perdão de Deus, então ele se quebranta, ele clama, ele reconhece o pecado dele, ele entende que ele pecou e ele clama pelo perdão de Deus. No verso de número 4, ele vai fazer uma mudança. Entre o 4 e o 5, ele vai fazer aquela mudança que é um reconhecimento, e não somente o reconhecimento do pecado, mas também a aceitação pela consequência. E isso tem implicações diretas na nossa vida. Por quê? Porque o arrependimento verdadeiro, ele tem essa ação. Então, um salmo de penitência escrito por Davi, ou um hino de penitência, um clamor de Davi, nasce no coração de reconhecimento. O verdadeiro arrependimento, ele é um arrependimento de reconhecimento, e não somente de reconhecimento, mas de aceitação da consequência. Então, o verso de número 4 e 5 mostra a atitude de Davi diante do problema, diante do pecado, diante do erro. Ele entende que Deus tem o poder para perdoar, mas ele entende também que se Deus não quiser perdoar, que se Deus não quiser sancionar um tipo de consequência que ele não gostaria de receber, ele entende e ele aceita. Então, ele não usa o mesmo artifício que nós vimos na semana passada, que é a transferência de responsabilidade ou a transferência de culpabilidade. Não transfere a culpa para outro, não transfere a culpa, por exemplo, para Betseba, não, mas aquela mulher ela é muito bonita, enfim, não transfere a culpa para o diabo, ele assume e reconhece e está pronto para lidar com as consequências do pecado dele. No verso de número 7 tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que você lesse ali também. No verso número 7, ele fala assim: limpa-me com isopo. O isopo era uma planta natural do Oriente Médio, ali da Europa e Oriente Médio, e o isopo na Bíblia está relacionado em alguns momentos ao ritual de purificação. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 22. Quando os filhos de Israel saem do Egito, eles matam um cordeiro, o dia da Páscoa. E nesse dia da Páscoa, como você já sabe, eles pintam o batente da porta com o sangue desse cordeiro, e o anjo da morte que ia passar sobre o Egito não entra na casa dos judeus por causa da marca do sangue do cordeiro aspergido ou marcado ali na porta. Não fala aspergido, mas marcado ali na porta. E o isopo era usado como essa planta para marcar o sangue na porta. Ela também tem poderes medicinais, antibactericida, enfim, o que Davi está pedindo é para que Deus pudesse usar dessa purificação, uma planta muito usada para banhos, uma planta aromática, que era muito usada para deixar perfumado, para deixar limpo diante de Deus, porque ele sabia que ele estava sujo diante de Deus. Aquela atitude, ele reconhece, ele entende, ele aceita a consequência e ele está pronto para mudar, para acertar aquilo e se Deus o permitisse, passar por uma purificação profunda e verdadeira, de forma que ele pudesse se apresentar novamente diante de Deus puro, limpo, purificado, com aquilo que tem de melhor, que limpa, purifica, que é o isopo. Limpa, purifica, é antibactericida e ainda é aromático. Então Davi está pedindo isso, pedindo para Deus dar a oportunidade não de tomar um banho de isopo, mas de figurativamente estar limpo diante de Deus de uma forma figurada, estar puro diante de Deus, como se purificava com os banhos de isopo. O clímax do Salmo é o verso de número 10, onde nós cantamos esse verso, nós oramos esse verso, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, e isso tem muito a ver com os nossos dias. Por quê? Porque Davi, diante dessa situação, ele reconhece que o coração dele precisa ser restaurado, ele reconhece que o espírito dele precisa ser
fortalecido por causa das consequências que estão adiante, e ele precisa de uma força que vem de dentro, de algo que possa fortalecer ele dentro do coração dele, para ele suportar as pressões externas, as pressões da consequência do pecado, as pressões daquele ato que ele teve como um rei, daquela atitude monocrática, daquela atitude ditatorial, que simplesmente destruiu uma família, destruiu amizades, destruiu um relacionamento e trouxe consequências para aquela mulher. Apesar de Betseba ter sido depois, a posterior, a mulher de Davi e também a mãe do príncipe herdeiro Salomão, aquela consequência, aquela família foi destruída e teve outras consequências que nós podemos ver em outro estudo, mas imediatamente Davi sabia que havia pressões externas que ele deveria enfrentar e ele precisava estar preparado. Isso tem a ver com a gente porque às vezes a gente canta o salmo, a gente canta o hino, a gente pede para Deus nos perdoar, nos purificar, mas a gente não entende como funciona essa purificação e de que forma que o Espírito inabalável, ou como que a gente suscita, ou levanta, ou Deus levanta um Espírito inabalável em nós. Então, quando você voa de avião, o avião ele chega numa altitude uma altitude que a pressão atmosférica é tão grande que se ele não pressurizar, e essa palavra que eu acredito que nós precisamos aprender, pressurizar, a lataria, a aerodinâmica, ela não suporta a pressão externa. Então tudo aquilo que foi montado naquele avião passa a se destruir por causa da pressão externa. Ele tá numa altitude tão grande, tão elevada, que ele precisa pressurizar. Essa pressurização é fazer com que a pressão interna seja superior que a pressão externa. Se você pegar uma latinha de refrigerante com gás, a pressão interna ela é superior à pressão externa. Então ela não sofre ela não sofre dano por causa do tempo, ou não sofre dano por causa das pressões que vêm de fora. A pressão precisa ser muito grande para exercer poder dentro daquele recipiente, a ponto daquele recipiente vir a ceder e vir a ter algum tipo de problema. O verso de número 10 é isso que Davi está pedindo. Ele está pedindo para que ele possa se pressurizar. Ele não com essas palavras, mas aplicando na nossa vida, que a força interna dele seja superior que as forças externas, a ponto de que ele possa suportar. E para isso, para que o interno seja superior ao externo, nós precisamos de um coração puro. Por que um coração puro? Por quê? Porque na pureza não há acusação. Você não acusa uma pessoa na integridade dela. Para você acusar uma pessoa na integridade dela, ela precisa haver um conchavo, uma conspiração, uma criação, um álibi. E Davi precisava de um coração puro. Apesar dele estar passando por um processo de pecado, ele precisava arrumar aquilo, ele precisava acertar a vida dele, ele precisava não andar acusado, não andar deficiente por causa do pecado. Tem muito crente, muito cristão, muito irmão, muitas pessoas que andam acusadas, elas andam ignorando os erros, ignorando as falhas, e anda acusada, e anda perdendo potência. E aí as pressões externas começam a exercer um poder muito forte, de forma que venha danificar o emocional, danificar o existencial, danificar o relacionamento com Deus e o relacionamento com as outras pessoas. Então esse salmo ele tem muito a ver com a gente e é muito importante para a gente. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável, para que eu possa suportar, onde ninguém tenha o que falar de mim, e também onde eu possa suportar as pressões das conspirações, as pressões dos oportunistas, as pressões circunstanciais e as próprias pressões de responsabilidades que a gente tem por causa das posições que nós assumimos ou que nós vivemos. Então, isso que o Salmo fala, isso que o Salmo traz para a gente, essa é a história de Davi. E mais algumas questões interessantes sobre o verso de número
O verso de número 18 e 19 também tem uma questão muito interessante que vale a pena a gente avaliar. Segundo o Davidson, um teólogo, ele diz que o verso 18 e 19 ele foi escrito a posterior, retratando um momento de destruição, do templo e dos muros, um período pós-exílico, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e destruiu e levou cativo os judeus, mais uma vez preso, e com essa destruição eles acrescentam a esse hino o verso de número 18 e 19. Independente de ser dois versículos posteriores ou o próprio Davi tendo escrito, o importante é que o Salmo ele tem esse caráter de mostrar o caminho para a gente, de como lidar com os problemas relacionados ao pecado, como a gente aprende, como a gente vence, como a gente se comporta diante de Deus, inclusive aceitando consequências que muitas das vezes são desencadeadas por nossas próprias atitudes. E esse é o caráter do Salmo de número 51. E é por isso que é importante a gente estudá-lo, a gente orá-lo, né, nós meditarmos nesse texto para que o nosso espírito seja transbordante na presença de Deus. Eu espero que você tenha gostado da Bíblia na íntegra deste dia, dessa semana, e eu quero pedir que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam pressurizar, elas precisam vencer as pressões externas, vencer as dificuldades, vencer os estresses, vencer as depressões. Ela precisa fortalecer o espírito dela, confiar em Deus e acreditar que Deus é um Deus que purifica, que santifica, e você se engaje nessa missão de levar esperança para outras pessoas, porque talvez um amigo, um irmão, um parente esteja precisando de uma palavra que transforme a vida dele. E eu espero que essa palavra te desafie, te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.